Olá, hoje venho mostrar para vocês o sistema Orbit. Orbit que foi desenvolvido por Enzo Fernandes, Felipe Serazzi, Gustavo Peguda e Lorenzo Koch. E o sistema Orbit ele funciona em Java, linguagem de programação Java. Nessa linguagem usamos os seguintes conceitos: modelagem orientada a objetos, encapsulamento, herança, abstração, interfaces, polimorfismo, sobrescrita de métodos, sobrecarga de métodos, coleção em streams e interface gráfica com Swing. Agora, na minha tela, vocês conseguem ver a interface gráfica com Swing que desenvolvemos, e nela existem 4 abas: monitoramento, zonas de cultivo, estações e relatório geral. Vamos passar por cada uma delas. Na primeira aba de monitoramento, conseguimos o funcionário da Orbit consegue cadastrar o produtor. Então vou dar um exemplo colocando meu nome, sendo o produtor, o e-mail para a Orbit ter contato com o produtor, a cidade onde o produtor tem as suas zonas de cultivo, vou colocar Jundiaí, temperatura que está, vou colocar uma temperatura aceitável, umidade 60 graus, índice de seca vou colocar 0 e índice de calor vou colocar que não tem. Se nós analisarmos os riscos, podemos ver que o IRRP é baixo, então as condições são favoráveis para a polinização das abelhas, onde o ambiente está bom para as abelhas, pode ver que é um ambiente adequado para a atividade das abelhas, e não existe nenhuma recomendação crítica para fazer ao produtor. Então continue monitorando o monitoramento regular. Porém, se alterarmos bastante, né, colocando temperatura 40, umidade 10, podemos ver que o risco já fica moderado. Onde o risco é moderado, as condições são levemente favoráveis à atenção recomendada e tem a recomendação: plante vegetação auxiliar e mantenha água disponível para as abelhas. Se nós extrapolarmos ainda mais o sistema, colocando umidade, por exemplo, zero e temperatura de 40, 55 graus, coisa muito crítica, podemos ver que o risco crítico é redução da polinização, não tem como ter. As abelhas não conseguem ficar nesse ambiente, ele é desfavorável para elas. E a recomendação é instalar em sobeamento urgente e forneça alimentos suplementares às colmeias, para que ocorra polinização nessa área ainda, onde o produtor consiga ainda ter o seu plantio preservado. Na zona de cultivo é onde o funcionário consegue cadastrar as zonas que o Orbit irá monitorar. Então vou cadastrar aqui uma zona de cultivo, qualquer zona oeste, oeste C para seguir os exemplos. A área vou colocar 100, o endereço vou colocar Rua Galeão 201, e cultura pode ser soja, mas nós temos algumas opções aqui. Adicionamos, ela salva aqui, e também, né, para manter o código certo e não quebrar ou não gerar confusões, o ID não pode ser o mesmo que já tenha cadastrado. Então nós temos a zona de D1, o nome, vou colocar qualquer coisa, a área também, o endereço também só para fins de esclarecimento, não vai salvar mesmo. Já existe uma zona com ID Z01, uso um ID diferente. Estações, são estações da Orbit, estações que a Orbit tem e que elas fazem monitoramento dessas zonas de cultivo. Vou colocar, por exemplo, o ID da estação ES03, o nome podemos colocar Estação Oeste, o endereço a gente pode colocar Rua Alves Campo 201, e descrição: monitora a zona de cultivo Oeste C. É claro, podemos colocar muito mais coisa na descrição. Se nós cadastrarmos a descrição, vai estar aqui
endereço, a estação cadastrada, o seu ID, a descrição, as leituras dessa zona de cultivo e os status. Ainda está em aguardo porque não tem ligação em tempo real com a zona de cultivo. Relatório geral, um relatório geral que você consegue ver o que você cadastrou do produtor, ver as zonas de cultivo e ver as estações. Então, tem como ver aqui o Arbit, o produtor, a notificação para quem foi, zonas de cultivo cadastradas, rede de estações. E esse seria mais um relatório geral para fins de monitoramento e organização dos funcionários e da empresa Orbit. Esse foi o trabalho, espero que vocês tenham gostado.